Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Que bom estar com você aqui, reunido mais uma vez no nosso canal. E hoje nós vamos dar o pontapé inicial para mais um quadro aqui no canal. Nós vamos começar a fazer estudos bíblicos, que eu tenho certeza vão edificar a sua vida, vão fortalecer a sua fé e vão trazer um maior conhecimento das Escrituras. A Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos falando um pouquinho sobre milagres. O tema é: por que Deus faz milagres? E eu quero que você acompanhe comigo, estude, anote aquilo que você vai aprender, porque eu tenho certeza vai ser uma bênção para a glória de Deus. Hein? Bora estudar então? Vem aqui para minha tela. Então, olha só, eu preparei aqui para nós um slide que vai guiar melhor os nossos estudos dentro desse tema. É muito difícil esvaziar todo o assunto, né? Porque é algo muito vasto, mas eu tenho certeza que um bom conhecimento você vai adquirir através daquilo que nós preparamos, amém? Então, logo aqui na tela inicial, só para frisar o título novamente: Por que Deus realiza milagres? E aí eu separei para nós entendermos um pouco sobre esse tema 4 motivos importantes pelos quais Deus ele realiza milagres. Então, qual é o primeiro motivo, queridos? Para confirmar a palavra da sua graça anunciada pelos seus profetas. Então, Deus, para confirmar aquilo que os seus profetas, aquilo que os seus ministros, aquilo que os seus servos, eles dizem, eles declaram, ele realiza milagres, como prova de que aquela palavra vem dele e de que aquilo que eles estão dizendo é verdade. Então, dessa forma, nós vemos curas, nós vemos coisas sobrenaturais acontecendo, nós vemos bênçãos poderosas sendo derramadas sobre a vida das pessoas. Eu tenho certeza que você que congrega aí em alguma igreja, você já presenciou ou você já ouviu pessoas contando testemunhos poderosos de cura, de libertação, de restauração de famílias. E o que é isso senão a confirmação das palavras que você tem ouvido da parte de Deus, daquilo que é palavra de Deus para a tua vida. Tem um texto bíblico que fala muito sobre isso e que está lá em Atos, no capítulo 14, versículo de número 3. Então, olha só o que está escrito nesse texto. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então, olha só o que acontecia no início da igreja. Quando os servos de Deus, os apóstolos do Senhor, ministravam a palavra, falavam acerca de Jesus, o Senhor vinha com poder e confirmava aquelas palavras, realizando milagres extraordinários. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 12, diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, veja só que coisa tremenda, né? Pelas mãos dos apóstolos, Deus realizava grandes sinais e prodígios, confirmando assim a sua palavra de maneira tremenda, de maneira poderosa. Bem? Então, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo pelo qual Deus realiza milagres ainda nos dias de hoje. Então, vamos lá. Então, olha só. Segundo motivo, nós podemos destacar o seguinte: para que através dos sinais que realizava, as pessoas pudessem crer nele. E o texto base é o seguinte: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Então, queridos, até os dias de hoje, a gente vê isso acontecendo. Tem muita gente, não só na época de Jesus, mas nos dias de hoje também, que para entregar a sua vida para o Senhor,
para ter um encontro poderoso com Deus, abrir o seu coração para o Evangelho, essa pessoa ela precisa passar por um momento sobrenatural. Ela precisa viver algum milagre. Quantos são os testemunhos de pessoas que, por exemplo, viveram uma situação de quase morte, né? E contam que um anjo veio falar com elas dentro do quarto de hospital. Elas ouviram a voz de Deus falando com elas numa situação terrível e foram curadas, foram transformadas. Quantas são as pessoas que vivem milagres? E aí, a partir desse momento, elas começam a crer, a acreditar. Então, Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar e ele age, inclusive, dessa forma. Um exemplo disso é o que a gente vê lá em Daniel, no capítulo de número 3, quando a Bíblia fala que Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, ele constrói uma estátua dele próprio para que ele fosse adorado quando tocassem os sons de alguns instrumentos. E aí todos deveriam se prostrar em reverência àquela estátua. Mas a Bíblia nos fala que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram 3 judeus, servos do Senhor, eles não se prostraram diante da estátua feita por Nabucodonosor e que deveria ser adorada. Então Nabucodonosor ficou furioso, deu ordem para que esses homens fossem lançados na cova dos leões, aliás, fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Cova dos leões é outra história, né? Fossem lançados na fornalha de fogo ardente, e ele ficou maravilhado com aquilo que aconteceu, porque aqueles homens não sofreram dano algum. E depois que Nabucodonosor presenciou aquilo que havia acontecido, então ele vai crer em Deus, porque olha só o que diz o texto lá em Daniel, no capítulo de número 3, no versículo de número 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir as palavras do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Então Nabucodonosor, que não reconhecia o Deus daqueles homens, passa a reconhecer, passa a crer no Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só que coisa impressionante, queridos. Outra coisa também, outro motivo que nós precisamos destacar aqui. Terceiro motivo. Vamos lá. Então, o terceiro motivo é esse: para fortalecer a fé daqueles que já creram. Vou tomar como base o versículo que diz o seguinte, lá em João 2,11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora, você que está acompanhando esse estudo, você, em algum momento da sua vida, da sua caminhada com Cristo, você já passou momentos de grande dificuldade, de grande tristeza. Eu mesmo passei por muitas situações assim. E eu tenho certeza que isso não é diferente com ninguém, né? A Bíblia fala que os irmãos no mundo todo passam pelas mesmas aflições do que nós. Deixa eu, inclusive, compartilhar com você um testemunho. Eu lembro de uma época que eu passei numa consulta médica para fazer o acompanhamento cardíaco, e os médicos disseram para mim naquela época que eu ia ter que usar marca-passo, porque o meu coração estava muito fraquinho e eu não podia realizar atividade nenhuma, a não ser uma atividade intelectual, e que eu corria o risco de ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Por isso, eu teria que colocar um marca-passo cardíaco, né, para no momento em que o coração estivesse parando, o marca-passo desse o choque e o coração continuasse a bater. E eu lembro que quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito triste. Nessa época, eu já servia a Deus, eu já era pastor de igreja, já havia pastoreado várias igrejas. E eu estou falando isso porque isso ocorre com todos, com novos convertidos,
com pessoas que estão há muito tempo na caminhada cristã. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito triste com aquela notícia, muito angustiado com aquela notícia, e eu orei a Deus pedindo para ele, por favor, que ele fizesse algo, porque eu não queria colocar aquele aparelho dentro de mim. E eu chorei muito naquele dia e fiz essa oração simples: Senhor, eu não quero colocar esse negócio dentro de mim. E Deus, ele fortaleceu muito a minha fé, porque foram passando os meses e o hospital não ligou para fazer o procedimento, e eu fui ficando cada vez melhor, e vieram outras consultas e os médicos nem tocaram mais no assunto, e eu fui melhorando, 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 e hoje eu estou aqui podendo falar da palavra de Deus firme e forte para a glória do Todo-Poderoso, fazendo as minhas atividades diárias, tudo isso para a glória de Deus. E aquilo me fortaleceu muito, aquela experiência me fortaleceu muito. Então, você pode ter certeza de uma coisa: que nos momentos de choro, de angústia, o Senhor, ele é poderoso para te fortalecer dessa forma também, desse jeito também. Alguns ele fortalece de um jeito, outros ele fortalece de outro, muitas vezes ele fortalece das duas maneiras, enfim, depende da situação, depende da ocasião, depende da soberania do Deus Todo-Poderoso. Mas fato é que o Senhor, ele é poderoso para realizar milagres, sinais e prodígios na nossa vida. Vamos para o terceiro motivo agora? Bom, quarto motivo pelo qual Deus ele realiza milagres. Vamos lá. Opa. Tá aí. Para demonstrar a sua autoridade como Deus. E o texto que eu separei aqui está lá em Lucas, no capítulo de número 8, versos 23 ao 25. Diz assim: E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água. Estando eles em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Então, queridos, olha só que coisa gloriosa. Deus manifestando o seu poder para demonstrar que ele está acima de tudo e acima de todas as coisas, que ele é soberano, poderoso, possui todo o poder, toda a autoridade. Ele vai repreender, Jesus aqui, ele vai repreender uma grande tempestade que se levanta em meio à navegação dos discípulos ali. Jesus estava dormindo no barco, né? E eles acordam Jesus desesperados. E o Senhor, ele se levanta e realiza esse milagre sobrenatural. Em meio à tempestade, por meio da sua palavra, ordenando aos ventos, se faz então uma grande bonança naquele lugar. E os discípulos, eles ficam maravilhados com aquela autoridade. Jesus, ele disse, né? É-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Então, quarto motivo, para manifestar, para deixar bem claro, para demonstrar a sua autoridade como Deus. Agora, continuando aqui o nosso estudo, nós precisamos entender que existe um porém quando se fala de milagres. Olha só, perceba o que Jesus vai dizer a Tomé quando finalmente aparece a ele, depois de já ter ressuscitado. Jesus, então, quando ele ressuscita dos mortos, ele vai aparecer a Tomé, porque primeiro ele aparece aos discípulos e Tomé não estava, depois ele vai aparecer novamente e nessa ocasião Tomé estava lá. Da primeira vez, quando Jesus aparece aos discípulos, Tomé ele vai dizer: eu só acredito se eu tocar ali nas suas chagas, né? E olha só
o que a palavra do Senhor diz aqui, nesse versículo. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, que coisa tremenda, queridos. Existem pessoas que precisam ver milagres. Existem pessoas que, se não presenciarem milagres, essas pessoas elas não creem, elas se abatem, elas desanimam, elas abandonam a fé, muitas vezes até começam bem, mas quando as coisas sobrenaturais deixam de acontecer, elas param de crer. E isso é um perigo. Olha só, vamos continuar o nosso estudo aqui. Isso nos ensina algo importante, né? Precisamos seguir em frente no conhecimento de Deus, pois os milagres não produzem uma sustentação sólida para a fé em Jesus, apenas uma fé superficial. Isso é a plena verdade, amados. As pessoas que vivem, né? Pessoas que vivem somente à base de milagres, essas pessoas elas têm uma fé superficial. Então, até que tudo bem a pessoa ela entregar a sua vida para Jesus, ela crer em Jesus por meio de algo sobrenatural, impactante que aconteceu na vida dela. Mas ela não pode ficar só nisso. Ela precisa aprofundar a partir daí a sua vida em Deus. Ela precisa passar a ter um relacionamento com o Senhor, né? Para que a fé dela não se baseie só em milagres. Por quê? Dificuldades vão vir. Situações complicadas vão aparecer, testes vão surgir, inclusive. Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, existem momentos da nossa vida que nós vamos precisar ter bom ânimo e não desanimar por qualquer situação que surja de complicada, de difícil na nossa vida. E para que a pessoa ela permaneça tendo bom ânimo, firmada em Deus, ela não pode ter a sua vida espiritual apenas baseada em milagres. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então, é exatamente aquilo que eu estava falando para você agora. O texto está lá em Oséias, no capítulo de número 6, no versículo de número 3. Agora, quais as consequências dessa fé superficial? Preste bem atenção. Então, uma das consequências. Perceba que em João 2,11, mesmo depois dos discípulos já terem declarado uma fé em Jesus, largando tudo para segui-lo, novamente o texto diz que eles creram nele. É como se o Senhor tivesse que ficar provando a todo momento quem ele era. Lembra o texto que nós lemos lá em João, no capítulo de número 2, no versículo de número 11? Jesus, ele principia ali os seus sinais em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, e os seus discípulos creram nele. E muitas outras passagens nós vamos encontrar esse como nós podemos dizer, esse termo colocado, né? E é importante nós entendermos isso, queridos, porque existem pessoas que elas precisam, né, que Deus ele fique provando para elas toda hora que ele é o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. É como se Deus tivesse que ficar se provando, e realizando milagres, senão ela não crê mais, senão ela não acredita mais, senão tudo aquilo que ela ouviu e ela crê um dia desaba, e isso não pode acontecer. Essa fé rasa, essa fé superficial, que é aquela fé que o Senhor ele diz, né, aquela que é quando a semente é lançada sobre pedregais, porque ela não cria raiz, essa fé ela não pode permanecer na sua vida. Pelo contrário, você precisa enraizar a sua fé em Deus, para que independente do que aconteça, independente das situações que se levantem, você se alegre no Senhor.
você permaneça em Deus, assim como Jó, que em meio a tanta luta, ele disse: olha, nu eu vim para esse mundo e nu eu vou voltar, eu vou morrer também, né? Nesse mundo eu nada trouxe, eu nada vou levar de volta. Só o Senhor é Deus. Jó, em meio a perdas imensuráveis, porque foi âmbito financeiro, foi no âmbito da sua família, Jó ainda assim permanecia firme em Deus, louvando ao Senhor, porque ele tinha uma fé alicerçada no Todo-Poderoso. E é assim que nós precisamos andar. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele foi preso e foi açoitado, né? Ele juntamente com Silas na prisão. A Bíblia fala que depois de terem sido açoitados, estavam ali presos, acorrentados, eles cantavam hinos de louvor a Deus. E é isso que Deus ele espera de cada um de nós, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a prisões, nós precisamos demonstrar uma fé genuína no Deus Todo-Poderoso, queridos. Porque a Bíblia diz, inclusive, que se nós esperarmos de Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, creia nisso, né? O Senhor ele tem muito mais do que coisas materiais ou do que bênçãos para nos entregar. O Senhor ele morreu por nós na cruz acima de tudo para nos dar vida eterna, para restaurar a comunhão que nós tínhamos com Ele e que foi perdida por conta do pecado através de Jesus. Valorize então essa comunhão, valorize as promessas do Senhor na sua vida. Continuando aqui o texto, vamos lá. E é justamente por esse motivo que muitas pessoas, quando deixam de viver ou presenciar por algum tempo milagres em sua vida, logo sucumbem diante das provações. A gente já comentou um pouquinho sobre isso. Muitos só enxergam em Deus um caminho para a solução dos seus problemas. E quando isso não acontece, se frustram e abandonam a Cristo. Queridos, quantas pessoas, eu tenho certeza que você já viu, chegarem na igreja, receberem uma bênção, receberem um milagre e ó, tchau. Nunca mais aparecerem para contar a história. Por quê? Porque essas pessoas, elas só estavam atrás disso. Elas só viam a Deus como uma solução para os seus problemas. E aí continua. Essas transmitem um recado importante, ainda que de forma inconsciente para o Criador, a de que as suas finanças, a sua saúde, o seu casamento e todas as outras coisas sempre foram mais importantes do que Deus. É como se dissessem: se não estou mais recebendo aquilo que eu preciso, não existem mais motivos para seguir a Cristo. Isso é muito sério. Não sirva a Deus por interesse. Permaneça nele por amor. Continuando. Na minha opinião, inclusive, né, aqui eu tô falando como opinião pessoal. Na minha opinião, inclusive, acredito que este é um dos fatores que levam muitas igrejas a terem uma rotatividade tão grande de membros, porque anunciam um evangelho sem profundidade, baseado apenas em promessas de milagres e outras manifestações sobrenaturais. Isso é fato, queridos. Hoje em dia existem muitas igrejas que batem somente em cima disso, de milagre, de transformação, de prosperidade. Não que Deus não faça, pelo contrário, a gente está falando aqui sobre milagres, sobre motivos que Deus ele continua trabalhando e realizando milagres, né? Então os milagres eles estão aí, eles fazem parte do evangelho, mas eles não são o evangelho, né? E muitas igrejas reduzem o evangelho somente aos milagres, e isso traz um povo fraco, gera um povo fraco, um povo que não tem perseverança em Deus e que se abala por qualquer coisa. Continuando, né? Precisamos entender que os milagres fazem parte do evangelho, foi o que eu acabei de dizer, mas não são a parte principal. Jesus deixa isso claro quando repreende uma multidão que o seguiu somente pelo pão que havia multiplicado.
no dia anterior e não por quem ele era. E isso é verdade, né? A Bíblia nos fala que depois do Senhor ter realizado um grande milagre de multiplicação, quando chega no outro dia de amanhã, as pessoas não veem ele. O Senhor havia feito a travessia para o outro lado do rio, e aí atravessam ele em busca do quê? Em busca do pão que perece. O próprio Senhor ele vai dizer: olha, vocês estão aqui por conta do pão que perece. Não é assim. Vocês têm que buscar o pão que é para a vida eterna. E é isso aí, amados. Nós precisamos entender essa palavra e não cair nessa armadilha em nome de Jesus Cristo. Não importa o que acontecer, você precisa tomar essa decisão no seu coração. Eu não largo a Jesus por nada. Jesus é a minha vida. Jesus é o meu estilo de vida. Aquele que realmente tem um encontro poderoso com Deus. Pode passar lutas, pode passar situações difíceis, muitas vezes até se abater por um momento, desanimar por um momento, mas ele não larga da fé. Ele não larga de Jesus, porque houve uma transformação genuína por meio da ação do Espírito Santo, que convenceu essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Continuando aqui ainda, olha só. Jesus respondeu e disse-lhes, né, falando aqui no mesmo texto de João 6, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. João capítulo 6, verso de número 26. Estes certamente nunca criaram raízes profundas em Cristo. Aí eu cito aqui o texto de Mateus 13, verso 20 e 21, que é justamente a parábola do semeador. Diz o seguinte: olha, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E ainda continua dizendo aqui no próximo slide: a casa precisa estar firmada sobre a rocha e não sobre os sinais, senão ela sucumbe diante das adversidades. E lembrando que a casa aqui somos nós, hein? Devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Oséias capítulo 6, verso de número 3, texto que nós já citamos aqui no nosso estudo. Quando passamos a conhecer a Deus, passamos a compreender coisas como a imensidão do seu amor, da sua misericórdia para conosco, da gravidade do mal que praticávamos, do quão éramos merecedores do juízo eterno, acerca da grande obra de salvação e redenção em Cristo, entre tantas outras coisas. Meu amado, olha só o que Deus ele fez por nós. E o homem só pode tomar consciência disso por meio de um relacionamento com Deus, de uma obra poderosa do Espírito Santo na sua vida, que desperta a sua consciência para o pecado e para a gravidade dos seus caminhos. Por isso está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Continuando aqui, guarde esse texto, essa reflexão, né? Porque é isso que realmente importa, isso que é o mais importante do Evangelho. Continuando o estudo ainda, já notou que muitas pessoas se convertem em igrejas que são notadamente antibíblicas através da vida de falsos profetas e depois de algum tempo saem de lá por conta de coisas que passam a enxergar? É porque muitos desses receberam um milagre ou algo do tipo e creram. Mas não pararam por aí, né? Continuando, mas não pararam por aí, desenvolveram a sua fé, conhecendo a Deus de forma mais profunda, buscando um relacionamento genuíno com Ele, e então compreenderam que estavam debaixo de doutrinas enganosas.
pois Deus nunca deixa os seus filhos confundidos nem envergonhados. Oh, que coisa gloriosa, amado. Que coisa gloriosa. Quando você tem um relacionamento pessoal com Deus, o Espírito Santo, ele te guia, ele te direciona, ele não te deixa enganado numa falsa doutrina, num falso ensinamento. Ele liga o sinal de alerta dentro do coração do homem, para que esse busque o verdadeiro evangelho e se apegue a ele. Muitas vezes até tendo que mudar de igreja, porque infelizmente nós vivemos tempos trabalhosos, onde muitos falsos profetas se levantam, muitos enganadores da fé, muitos aproveitadores se levantam para ludibriar os incautos, prometendo a eles coisas que o próprio Deus não promete. E finalizamos aqui o nosso estudo, bem? Eu espero que esse estudo tenha sido muito proveitoso para você, tenha sido uma grande bênção. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixe também temas que você quer que a gente traga aqui como estudo bíblico, nos dê ideias. Eu estou aberto a receber sugestões para a gente poder crescer e avançar. Inscreva-se no canal, não esqueça, e continue firme conosco, aprendendo mais da palavra de Deus. Divulgue também esse trabalho para que a gente possa falar mais da palavra do Senhor, alcançando mais pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Fica com Deus.